E a gente começa agora a conversa com o deputado do Rio Grande do Norte, Kelps Lima, que é o presidente da CPI da Covid da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a quem agradeço mais uma vez pela participação. Deputado, para que todos os espectadores fiquem bem por dentro do assunto, queria que o senhor explicasse um pouquinho primeiro o que é o consórcio Nordeste e quais são as suspeitas que estão sendo investigadas. Olha só, Lacombe, o consórcio Nordeste, em tese, era para ser um mecanismo de gestão pública para baratear as compras e políticas públicas dos estados nordestinos. Infelizmente, ele, como ferramenta de gestão, nunca foi utilizado a favor do nosso Rio Grande do Norte e de nenhum estado do Nordeste. Sob o pretexto de comprar respiradores mais baratos, eles arrecadaram uma cota de 48 milhões e 700 mil reais, dos quais 5 milhões foi aqui do Rio Grande do Norte, e engendraram um mecanismo que fez com que os estados perdessem todo esse dinheiro. Nenhum respirador foi entregue e nenhum centavo foi devolvido aos estados nordestinos. Pessoas foram presas, confessaram o crime e a gente está investigando agora a responsabilização dessas pessoas e a tentativa de recuperação do dinheiro. Infelizmente, em todas as ações foi decretado sigilo nas investigações. E, com isso, a gente não pode revelar todos os detalhes. Mas o que eu posso assegurar, e eu não tenho nenhum problema e nenhum medo de dizer isso, que foi um roubo gigantesco. Metade do dinheiro era destinado à propina e teve a participação de agentes públicos, segundo indica os depoimentos, que isso já foi publicizado pela imprensa, dos empresários. Amanda. Deputado, boa tarde, bem-vindo à Opinião no Ar. Então, vocês tiveram essas investigações compartilhadas pela Polícia Federal, Ministério Público, tem uma parte também no Superior Tribunal de Justiça, porque tem pessoas com foro privilegiado envolvidos. Queria saber ao que vocês já tiveram acesso, a CPI já teve acesso, e também nos conte um pouco a história da CPI, né? Porque, afinal de contas, é uma história mais local, então há quanto tempo ela foi instalada, quem já ouviu, em que momento estamos dessa CPI? Existem várias investigações sigilosas no consórcio Nordeste, no processo do consórcio Nordeste. Nós já tivemos acesso a quase todas elas. Só falta uma, que é a do STJ, onde, segundo nos foi informado, tem inclusive uma delação premiada. Mas os depoimentos dos empresários, eles já confessam crimes e apontam as pessoas que receberiam ou receberam dinheiro. Essa CPI foi aberta no Rio Grande do Norte porque nós temos 12 compras suspeitas de desvio de dinheiro ou improbidade administrativa, mau uso do dinheiro público. Entre essas 12 compras está o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste ele é um órgão interfederativo. Ele é um órgão, inclusive, que era para ser fiscalizado a nível federal pelo Congresso Nacional e me causa muita estranheza que isso não esteja sendo feito. Como o consórcio ele usou e usa dinheiro do Rio Grande do Norte só para manutenção com cargos comissionados, passagens, viagens, é R$1 milhão por ano que custa ao meu estado, a CPI tem competência de investigar todos os gastos do consórcio Nordeste. E diante do escândalo dos respiradores, da falta de prestação de contas dos recursos enviados, inclusive outras tentativas frustradas de compra, como a vacina russa e outros respiradores que iriam ser comprados na China, a gente está com uma investigação muito séria, muito firme, em cima do consórcio Nordeste. Inclusive, nos causa estranheza ele ainda não ter sido desmanchado. Os governadores ainda permitirem que Carlos Gabas esteja em sua direção e ainda permaneça no consórcio. E por que eu estou dizendo isso? Porque as informações sigilosas que nós tivemos acesso, os governadores também têm acesso. Ou seja, eles sabem o que se passou e, mesmo assim, ficam mantendo os seus estados no consórcio Nordeste sob a gerência de Carlos Gabas. Silvio.
Deputado, boa tarde. Em primeiro lugar, queria parabenizá-lo, porque é na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, um estado pequeno no Brasil, onde acontece a verdadeira CPI da Covid, mostrando que quando não se tem politicagem no meio, como é o que acontece em Brasília, simplesmente para se tentar sangrar um governo, no caso o governo federal, o serviço pode ser bem feito. Eu queria então fazer a minha pergunta em cima desse personagem que o senhor acabou de citar, o Carlos Gabas. Há sinais já das digitais dele em transações aparentemente fraudulentas? Tem sim, e eu posso dizer porque isso já é público. O senhor Carlos Gabas intermediou uma negociação para que a empresa vencedora, que era uma empresa de fachada, doasse 4 milhões de reais em respiradores para a cidade de Araraquara. E qual é o problema disso? São dois. Primeiro, Carlos Gabas é pago com dinheiro do povo nordestino para defender os interesses do Nordeste e não os interesses de Araraquara, segundo a própria dona da empresa disse, do seu amigo irmão Edinho do PT, que é o que o que ele alegou para ela, que ela tinha que fazer essa doação porque era um amigo irmão dele. Segundo, e aí tem outros dados que são sigilosos, a gente não pode revelar aqui, Carlos Gabas não defendeu os melhores interesses do povo nordestino. Eu vou dar outra informação. Na minuta inicial do contrato, tinha uma cláusula de seguro, para que caso houvesse uma perda desses respiradores, por exemplo, caso eles fossem importados, os estados do Nordeste recebessem uma indenização. E essa cláusula de seguro foi retirada pelo consórcio Nordeste, o que consolidou o prejuízo dos estados nordestinos. Nós convocamos o senhor Carlos Gabas a depor na CPI, até porque ele tem todo o direito de fazer os esclarecimentos, se defender, dizer o porquê essa doação para Araraquara, dizer o porquê tirou a cláusula de seguro e outras questões internas da CPI, mas ele se recusou a responder toda e qualquer pergunta acerca do consórcio Nordeste. Da pergunta mais básica, de qual era seu salário, qual era a sua função, ele disse que não respondia, simplesmente não respondia nada. E a gente é obrigado aqui a dizer que o senhor Carlos Gabas tem espaço aberto aqui no Opinião no Ar. Acho difícil que aceite, mas o espaço está aberto. Ele esteve na CPI lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e permaneceu em silêncio, mas de qualquer maneira espaço aberto aqui no Opinião no Ar. Constantino. Boa tarde, deputado. Pois é, eu adoraria que o senhor Carlos Gabas viesse aqui prestar esclarecimentos. E eu quero pegar de onde o Silvio largou também, da questão do comparar com a CPI que estamos vendo em nível nacional, né? Houve uma tentativa de levar o senhor Carlos Gabas para essa CPI. O senador Eduardo Girão, também do Nordeste, tem feito um esforço nesse sentido. Inclusive o senhor mesmo, talvez, se não me engane, também poderia ir nessa CPI, mostrar o que a outra CPI mais séria, que está fazendo um trabalho sério sobre o Covidão, está descobrindo, e não tem nenhum interesse, porque esse G7, que é o gabinete paralelo do lulismo, que comanda a CPI, federal, ela não tem interesse, ela blindou o senhor Carlos Gabas e a imprensa está tratando o Renan Calheiros e vários desses senadores que compõem o G7, que são do Nordeste, como os bastiões da ética, né, nesse país. Então a pergunta que eu lhe faço é nesse sentido: o senhor está identificando obstáculos, dificuldade de levar esse assunto adiante, essas descobertas, inclusive, que ainda estão sob sigilo, mas eventualmente alguma coisa já vai poder ser dita. O senhor está vendo dificuldade de levar isso adiante por falta de interesse não só da CPI em Brasília, como da própria imprensa? Eu considero esse escândalo do consórcio Nordeste, até agora, o maior desvio de dinheiro público durante a pandemia. São 48 milhões de reais. Eles não se contentaram em superfaturar. O dinheiro foi todo perdido. E me causa estranheza, sim, isso não está sendo discutido no Congresso Nacional. Importante destacar a posição do senador Girão, que nem é do meu estado, do Ceará. Ele nacionalizou o tema quando levou o que estava sendo discutido aqui na CPI do Estado para o Congresso Nacional. Conseguiu aprovar um convite que eu fosse lá, esse convite não será pautado, eu já tinha consciência disso, e nem acho que a minha presença lá seja mais importante. Eu acho que a CPI do Congresso deveria convidar a empresária que fez delação premiada, que confessou. Ela poderia desnudar esse esquema nacionalmente. Esse não foi um esquema no meu estado. Foi um esquema que fraudou 9 estados brasileiros, com um braço
na cidade de Araraquara, em São Paulo. Não faz nenhum sentido o Congresso Nacional não investigar. Eu lamento que os senadores nordestinos, em especial os senadores do meu estado, 2 dos senadores do meu estado se recusam a tocar nesse assunto, se recusam a defender o povo do nosso estado. Isso é causa de muita tristeza e decepção, não só para o povo do Rio Grande do Norte, mas para todo o povo nordestino. Deputado, a CPI que o senhor preside pode chamar o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, para depor, para ser ouvido? Ele já foi convocado, provavelmente semana que vem será pautado a sua oitiva. Ele não vem na qualidade de prefeito. Nós não estamos o chamando para ele prestar contas de ações dele como prefeito. Mas a sua relação com Carlos Gabas e com a empresa que desviou 48 milhões de reais. Se Carlos Gabas tivesse prestado depoimento esclarecido como se deu essa relação, nós não precisaríamos convocá-lo. Mas ele já foi convocado, ele tem que vir, e nós, também por causa do silêncio de Carlos Gabas, quebramos os sigilos todos de Carlos Gabas para investigar como se deu essa conexão de Salvador com Araraquara. Amanda. Deputado, e o senhor já pode revelar que o senhor já teve acesso a essas informações da quebra do sigilo bancário, telemático, fiscal do Carlos Gabas? O senhor pode nos trazer alguma informação nova sobre isso? Não, nós não recebemos a documentação. O Banco Central já foi oficiado, as empresas de telefonia já foram oficiadas e a gente aguarda o retorno. Espero que o mais rápido possível para que a gente possa fazer a análise das conexões de Carlos Gabas com algumas pessoas envolvidas nesse esquema. Deputado, as investigações já encontraram algum indício de desvios, especialmente em 2 estados, em Alagoas, governado pelo filho do relator da CPI em Brasília, Renan Calheiros, no caso Renan Filho, e no Pará, governado pelo Helder Barbalho, que é filho também do suplente na CPI, Jader Barbalho? Não, porque a CPI ela não investiga os atos desses governadores. A gente não pode investigar. A gente investiga os atos do Consórcio Nordeste, porque o Consórcio Nordeste utiliza recursos do Rio Grande do Norte. Consta. Deputado, eu gostaria da opinião pessoal do senhor acerca da imagem que o Nordeste tem desse assunto, dessa pauta de corrupção e no que tange ao ex-presidente Lula, porque o Carlos Gabas não é um personagem novo na cena política. Ele atuou no governo do PT, no governo Dilma, e essa imagem é uma mancha que o PT e o ex-presidente Lula carregam muito forte. Isso ainda é muito presente no Nordeste, a população nordestina está atenta e está preocupada com esse tipo de pauta, ou essas pesquisas que a gente vê por aí, que mostram o ex-presidente Lula com 384% de chance de vencer no primeiro turno, elas são críveis, elas são verdadeiras e o povo brasileiro em geral e o nordestino em particular não lembram mais ou não ligam mais para o que aconteceu no verão passado? A pauta de corrupção, ela gera indignação, sim, no povo nordestino. Houve muito sofrimento, muitas mortes aqui. Pessoas morreram, inclusive, por falta de respiradores. E no meu estado, e eu agora estou recebendo mensagem de todo o Nordeste, né? Meu telefone, meu e-mail, minhas redes sociais não param. Você sente a indignação das pessoas. Todo mundo perdeu um parente, teve um amigo ou um parente sofrendo em hospital, pessoas perderam emprego, pessoas fecharam negócios que levaram a vida inteira para construir, e saber que nesse meio tempo houve um planejamento formulado para desviar dinheiro que era para salvar a vida de pessoas, isso gera indignação sim, e eu não tenho nenhuma dúvida que isso terá consequências. Deputado, o governador da Bahia, Rui Costa, de alguma forma está na mira da CPI que o senhor preside, não como governador, o senhor já disse que isso não é possível, mas como presidente do Consórcio Nordeste? Está na mira, sim, ele está convocado. Nós só estamos esperando o envio do STJ da investigação sigilosa, que um dos investigados é o próprio governador Rui Costa, e tão logo essa documentação chegue aqui, a gente faça análise,
nós vamos fazer a sua convocação. Dependendo de como vier a investigação sigilosa, ele pode ser convocado como testemunha ou investigado. Mas eu afirmo sem nenhuma dúvida, agentes públicos do governo da Bahia participaram do esquema de desvio dos 48 milhões de reais. Deputado, o senhor falou que essa seria a maior fraude descoberta agora na CPI, na pandemia, né? Essa suposta fraude de 48 milhões de reais na compra desses respiradores, mas a CPI de Brasília acabou impedindo, descobriu, revelou irregularidades no processo de compra da vacina indiana Covaxin, impediu que um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais fosse fechado. Essa CPI se encaminha para sua reta final e deve pedir o indiciamento do presidente Bolsonaro aí por uma série de crimes. Queria saber sua avaliação sobre a CPI em âmbito nacional, que erros foram cometidos na condução dessa pandemia e se o senhor acha que cabe pedidos de indiciamento contra o presidente da República. Eu não acompanhei a fundo a CPI do Senado. O pouco que eu acompanhei, eu vi muitos procedimentos irregulares, absolutamente anuláveis do ponto de vista judicial, porque ela foi politizada. Não que o presidente não possa ser investigado, todo agente público, como eu, pode ser investigado sim, isso não há nenhum problema, ter sua gestão avaliada. Mas você não pode politizar. O volume que a CPI no Rio Grande do Norte está tendo é justamente por não politizá-la. Eu faço oposição à governadora Fátima Bezerra, do PT. Eu acho que teve procedimentos irregulares durante a sua gestão, mas eu não preciso politizar a CPI para alcançar os objetivos da CPI. Se eu politizar, eu posso ter a CPI anulada em seus procedimentos e com perda de credibilidade na hora que eu enviar essa documentação para o Ministério Público, para órgãos de controle, para que se possa ter efetiva punição dos culpados. Eu acho que a CPI do Senado perdeu a mão, errou não investigar o consórcio Nordeste e perdeu muita credibilidade diante da população. É isso que eu vejo, é isso que eu acompanho. Deputado, pelo que eu entendi, quem está no centro dessa investigação é a empresa Hemp Care, né, que é uma empresa que importa produtos derivados de maconha dos Estados Unidos. Essa empresa que teria sido contratada pelo consórcio do Nordeste e tudo passa pelo governo da Bahia. Como é que o senhor pode explicar para a gente o que já se sabe de como foi essa modalidade de contratação, se teve concorrência ou não teve concorrência, se o dinheiro foi totalmente pago, que caminho esse dinheiro percorreu e, principalmente, se algo já foi devolvido aos cofres públicos? Aparentemente não, né? Apesar da promessa da dona da empresa, acho que é Cristiana Prestes o nome dela. Ela nem tem como devolver o dinheiro. Essa contratação foi um verdadeiro absurdo. Se contratou uma empresa que funcionava em um apartamento, que a nota fiscal número 2 da vida dela foi de 48 milhões e 700 mil reais. Ela recebeu o pagamento antes de assinar o contrato, pagou 24 milhões de reais a uma empresa, coincidentemente, de Araraquara, 24 milhões de reais a empresa Biogel Energy. O dono da empresa simplesmente sacou o dinheiro da conta e não entregou nenhum respirador. É tudo muito absurdo e surreal nessa contratação. O senhor mencionou a questão da politização da CPI do Senado, né? E eu quero pegar um passo além e discutir a politização da pandemia em geral. Nós vimos, por exemplo, uma turma falando economia fica para depois, isso é insensibilidade falar nisso agora, enquanto que o próprio presidente destacava que era preciso mirar tanto na questão da saúde como na questão da economia. E hoje, vários desses que ontem não queriam saber de economia só falam de economia hoje para tentar culpar, responsabilizar de alguma forma o governo federal. Nós vimos a questão do lockdown, paralisações, um Brasil complexo como é o nosso país, o Nordeste, por exemplo, ainda com bolsões de miséria, não podia se dar ao luxo de simplesmente fechar tudo e ficar em casa. Qual a avaliação que o senhor faz desse período que nós já temos agora para avaliar, desse grau de politização, e se o senhor acredita que o debate foi interditado em nome de interesses politiqueiros eleitorais? Eu acredito sim, que muito do que poderia ter sido feito, tanto na questão econômica como na de saúde, ele foi contaminado por causa de posições políticas. Eu posso citar
especificamente o caso do consórcio Nordeste, que é o tema principal aqui debatido hoje na entrevista. Em um determinado momento, o consórcio Nordeste virou uma ferramenta política. E também, e mais infelizmente ainda, uma ferramenta utilizada para desvio de dinheiro público, quando poderia ter sido feito uma grande parceria entre os estados do Nordeste, todos do Brasil, municípios, com o governo federal. Nunca se viu, e quem trabalha em política sabe disso, tanto dinheiro nas contas dos estados e dos municípios. E esse dinheiro poderia ter sido melhor aplicado e com menos desvios de recursos. A gente viu aqui mesmo, a prefeitura da capital do meu estado, em Natal, também teve um problema de compra de respiradores e uma operação da Polícia Federal. Dinheiro federal que veio para cá salvar vidas e que foi desviado em esquema com respiradores. Deputado, o senhor já falou um pouquinho sobre a CPI da Covid no Senado, mas eu gostaria que o senhor se aprofundasse. O senhor é advogado, então sei que o senhor não acompanhou profundamente a CPI do Senado, mas juridicamente, que valor terá o relatório apresentado pelo senador Renan Calheiros? Como advogado, como é que o senhor responde? Eu vejo muito pouca coisa para se tirar da CPI para se avaliar juridicamente. Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive de uma crítica que eu recebi. Quando Carlos Gabas veio depor, ele avisou que não iria responder nenhuma pergunta, lamentavelmente. Eu já sabia as consequências para ele do seu silêncio, mas eu não precisava humilhá-lo, eu não precisava deixá-lo durante toda a sessão, até porque a lei de abuso de autoridade não permite, para que ele passasse por constrangimento. Claro que eu lamentei profundamente e fiquei indignado com a postura dele e acentuamos a investigação em cima dele por causa disso. O que a gente assiste na CPI do Senado é uma necessidade intrínseca na maioria dos membros da CPI em tentar humilhar pessoas, em tentar direcionar politicamente as investigações, e esse não é um bom caminho em nenhuma investigação. Em nenhuma investigação, seja ela no judiciário, seja ela no parlamento. Ela perde credibilidade e ela se inviabiliza juridicamente. Do que eu acompanhei da CPI do Senado, essa foi a tônica feita lá. Amanda. Deputado, o senhor falou muito do consórcio Nordeste e de fraudes, que não teria servido para nada, mas o consórcio Nordeste se mobilizou por temas importantes, como, por exemplo, a compra da vacina, fazendo um contrato em separado e pressionando pela Sputnik, que, enfim, acabou não se concretizando, mas também pela Coronavac e por outras vacinas, para que os estados do Nordeste fossem atendidos proporcionalmente com um número justo de vacinas. Então, ganhou visibilidade, mesmo na gestão para compra de equipamentos. É natural que eles formassem, de fato, um consórcio, porque você tem mais poder de barganha, maior poder de compra, quando a gente sabia que todos os equipamentos estavam com preços absurdos lá no céu por causa da escassez natural da pandemia. O senhor não acha que esse consórcio dos governadores teve um lado positivo também? Eu não consigo enxergar, infelizmente. Não digo isso com felicidade, não, porque eu tenho pós-graduação, tenho mestrado em políticas públicas, e sei que o consórcio público é um excelente instrumento de gestão. Mas o consórcio Nordeste é uma mera ferramenta política e também uma ferramenta para desvio de recursos. Eu sei das informações, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu vou dar um exemplo administrativo. O consórcio Nordeste, durante a pandemia, não precisava constituir tantos cargos comissionados. E quase todos eles para abrigar apadrinhados políticos. O que custava para os estados se cada um fizesse a cessão de servidores próprios? Os serviços eram home office. Então, a necessidade do consórcio Nordeste em contratar apadrinhados, ele foi ao encontro, ele foi contra os interesses dos estados. Ele foi a favor dos interesses do grupo político que comanda o consórcio Nordeste. Eu faço uma crítica à governadora do meu estado, que ela não faz uma cobrança pública e forte ao governador da Bahia e a Carlos Gabas por causa da perda dos recursos. E ela só não faz
porque ela é filiada ao PT, que é o mesmo partido deles dois. Não é isso que eu espero da governadora do meu estado. Eu espero que ela defenda primeiro os interesses da nossa população. Então, eu não consigo enxergar o consórcio Nordeste como algo positivo para o povo da minha região. Silvio. É no mínimo curioso que um consórcio que envolve 9 estados, portanto 9 governadores, seja chefiado por um político de Araçatuba, no interior de São Paulo, que já foi investigado pela Lava Jato em 2016 e que é um sujeito orgânico do aparelho petista mesmo, ligado à Bancop, ao sindicato dos bancários, que inclusive também já foi alvo de fraudes com desvio de empreiteiras. Todo mundo se lembra do triplex no Guarujá e por aí vai. É no mínimo curioso que um político de Araçatuba comande um consórcio que envolve 9 estados do Nordeste. Se a gente tivesse um consórcio do Sudeste, imagino que ninguém chamaria um ex-prefeito ou um político local do Amazonas. Mas, enfim, fica a dúvida e talvez agora a CPI esteja diante da real finalidade desse consórcio. Deputado, para a gente amarrar aqui, qual é o caminho que um eventual relatório que possa pedir indiciamentos, por exemplo, na CPI que o senhor comanda aí no Rio Grande do Norte, o plano de trabalho, salvo engano, vai até dezembro. Qual é o caminho depois disso? Apresentar ao Ministério Público Estadual? O senhor já falou na possibilidade de federalização. Enfim, qual seria o caminho para punir culpados? Nós vamos enviar aos órgãos de fiscalização, tanto estaduais como federais. O Procurador-Geral da República receberá uma cópia do relatório final. E uma das coisas que eu posso adiantar, porque não é nenhum pré-julgamento, é que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, tome providências acerca da questão do Consórcio Nordeste. E falo isso tecnicamente. O Consórcio Nordeste é um órgão interfederativo. O escândalo dos respiradores ultrapassou o Consórcio Nordeste, na hora que Carlos Gabas envolveu a cidade de Araraquara e o seu ex-colega de ministério, o prefeito Edinho do PT, que, só para deixar claro, ele não é investigado, pelo menos ainda. Então, não faz sentido o Congresso Nacional e a Procuradoria-Geral da República não investigarem o Consórcio Nordeste. Constantino, última pergunta é sua. Deputado, eu queria fazer uma pergunta mais abrangente agora. O senhor mencionou que a empresária fez uma delação. Isso ficou na minha cabeça porque o Instituto da Delação Premiada foi muito útil para a Lava Jato. E nós estamos vendo o enfraquecimento dessas instituições. Nós estamos vendo aí a própria soltura e agora a elegibilidade do ex-presidente Lula, o corrupto mais famoso, preso pela Lava Jato. Tudo isso gera um desincentivo a esse tipo de mecanismo. Eu queria uma avaliação do senhor, se de forma mais abrangente o combate à corrupção no Brasil está avançando ou retroagindo. Infelizmente, eu acho que está retroagindo, Rodrigo. Eu sou político, eu estou no 3º mandato de deputado. E eu vi a tensão dos políticos do meu estado durante a Lava Jato, as prisões de segunda instância, e presenciei o alívio assim que o Supremo Tribunal Federal liberou os condenados em segunda instância da cadeia. A gente vive um momento que demos passos para trás em relação à corrupção. Nas eleições do ano passado, o tema corrupção saiu de pauta por causa da pandemia. Mas eu tenho esperança que ele volte muito forte nas eleições do ano que vem. Esse é um tema que o Brasil não pode mais andar para trás. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Opinião no Ar. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde ao senhor. Obrigado, Lacombe. Obrigado a todos da mesa e os que assistem o programa. Muito obrigado.